Bom dia! 12 de novembro de 2024, terça-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo da série A Bíblia e o teólogo adventista Rodrigo Silva. Esse, o 8º vídeo da série. 8 vídeos até agora. Estou aqui fazendo uma pequena análise acerca de alguns trechos aqui deste livro. Então vamos a mais um trecho aqui. E o livro Maria Madalena, a verdadeira história. Primeira edição, publicado agora neste ano, 2024. Vamos agora ao quadro. Temos aí Rodrigo Silva. Vamos começar aí pela esquerda acima, letra A. E aí o livro Maria Madalena, a verdadeira história, publicado agora em 2024. Rodrigo Silva, ele é teólogo e arqueólogo. Ele é professor de teologia em um centro de ensino adventista de São Paulo. É também escritor. Na página 267 do livro, entre outras coisas, ele escreve o que está aí. E esse trecho aí foi analisado ontem, né? A segunda parte do trecho. E vamos analisar hoje a primeira parte. Então ele escreve assim: Jesus não veio para ter sucesso, e sim para ser crucificado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No vídeo de ontem, o 7º vídeo da série, esse é o 8º, no vídeo de ontem, analisei a segunda parte aí. O Rodrigo Silva dizendo que Jesus veio ao mundo para ser crucificado, para ser torturado, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa coisa horrível do cristianismo já mostrei no vídeo de ontem. Mas vejamos hoje aqui a primeira parte aí. Ele diz assim: Jesus não veio para ter sucesso, o que é um absurdo. Então veja aí abaixo, Rodrigo Silva está afirmando que Jesus não veio para ter sucesso. Isso aí, essa afirmação do Rodrigo Silva, ela se choca com os 2 relatos lendários do nascimento de Jesus que estão nos evangelhos de Mateus e Lucas. O evangelho de Marcos e o evangelho de João nada traz sobre o nascimento de Jesus, entendeu? O nascimento de Jesus só está nos evangelhos de Mateus e Lucas. Pois bem, você lendo ali os relatos que estão em Mateus e Lucas, já ali no início, no nascimento de Jesus, você vê ali os 2 escritores cristãos que escreveram, um que escreveu Mateus e o outro que escreveu Lucas. Eles ali já estavam afirmando que Jesus, quando crescesse, seria forte, seria rei em Israel, seria grande Jesus, entendeu? Então, quando você pega os 2 relatos sobre o nascimento de Jesus, que estão em Mateus e Lucas, você verá com certeza que eles estão dizendo ali que Jesus será grande, que Jesus terá muito sucesso, que Jesus será o rei dos judeus, que Jesus será o rei de Jerusalém na vida adulta. Entendeu? Que Jesus será o novo Davi, que Jesus vai ocupar o trono em Israel como o Davi ocupou. Entendeu? Então, Mateus e Lucas, lá no nascimento de Jesus, eles já dizem que Jesus será grande, um rei em Israel, será o rei dos judeus.
contra o que diz o Rodrigo Silva aí, dizendo que Jesus não veio para ter sucesso. Mateus e Lucas dizem que Jesus será um grande sucesso. Entendeu, gente? Então vamos entender isso aí. Para que você entenda aí o Novo Testamento, você tem que estudar como era o mundo naquele tempo. Qual era a situação social da Palestina? Qual era a situação política da Palestina? Ali era o mundo dos judeus. Jesus era judeu, entendeu? Então para entender isso aí, você tem que estudar os costumes daquela época. Muito bem. Os judeus, veja aí no Novo Testamento, sociedade judaica ali. Jesus era judeu e os discípulos dele também eram judeus. Então, qual era a visão naquela época? Qual era a situação da Palestina, de Jerusalém, hein? Aquela terra, na época, estava ocupada pelos romanos. Eles invadiram ali a Palestina, os romanos, e dominaram a Palestina. Estipularam vários impostos ali sobre o povo. E o povo judeu sonhava com o aparecimento de um judeu, Messias, em língua grega, Cristo. Os judeus aguardavam a chegada de um judeu que fosse forte, fosse rei em Jerusalém, fosse rei em Israel, e que esse judeu teria condições, teria um exército forte para expulsar os invasores romanos da Palestina. Entendeu? Para que você entenda o Novo Testamento, você tem que entender o mundo político da época. Então, Jerusalém, a Palestina e Israel, esse território estava ocupado pelos romanos, estrangeiros, mandando lá dentro. Então, o sonho dos judeus na época era que aparecesse o Messias, entendeu? Um judeu, o Messias, em grego Cristo, que aparecesse um Messias que fosse forte suficiente para expulsar os romanos da Palestina. Essa era a situação lá na Palestina. E com esse desejo dos judeus, surgiram muitos judeus dizendo ser o Messias, dizendo ser o Cristo. E o que aconteceu com esses judeus que diziam ser o Messias, o Cristo? O que aconteceu com eles? Eles foram presos, eles foram condenados e eles foram mortos pelos romanos. Nenhum desses judeus teve sucesso. Muitos diziam que era o Messias. Muitos deles diziam: eu sou o Messias, eu sou o Cristo. E só que eles não tiveram poder algum, não foram reis em Israel, não foram reis em Jerusalém, não tiveram poder algum, não tiveram exército algum. E aí eles caíram nas mãos dos invasores, os romanos. E esses judeus foram presos, condenados e mortos. E é o que aconteceu com Jesus. Você vê lá nos 4 evangelhos. Jesus foi preso pelos romanos, foi julgado, foi condenado, torturado, foi condenado e morto. Jesus dizia ser o Messias, o Cristo, entendeu? Como tantos outros que apareceram na história lá de Israel. Então, muito bem. Os judeus, por que os judeus? Vem a pergunta, por que os judeus não reconhecem a Jesus, hein, como Filho de Deus? Por quê? Porque os judeus esperavam, é o que eu digo, os judeus esperavam um Messias, um judeu forte, que tivesse condições para expulsar os romanos da Palestina. E Jesus não teve, né? Nos relatos que a gente vê aí
em Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus não teve poder algum. Ele caiu nas mãos dos romanos também. Foi preso, foi torturado, condenado e morto. Não é isso? Então, Jesus não teve sucesso. Não teve. É por isso que os judeus não aceitam Jesus como um filho de Deus. Entendeu? Porque Jesus não foi um homem forte. Não conseguiu expulsar os invasores da Palestina. Nasceu e morreu. Apenas isso. Certinho? Entendido isso aí? Agora veja. Vamos agora estudar aí Mateus e Lucas. Nascimento de Jesus, para que você entenda. Nascimento de Jesus. Então vamos ao centro aí, na letra B de bola. Mateus e Lucas. Não coloco Marcos nem João, porque nos evangelhos de Marcos e João não há nada sobre o nascimento de Jesus, apenas em Mateus e Lucas. E o que está em Mateus e Lucas, você verá que ali é o nascimento de Jesus. E ali, os escritores cristãos dizem, em Mateus e Lucas, dizem que Jesus será o rei dos judeus, que Jesus ocupará o trono que foi ocupado por Davi. O lendário rei Davi foi rei em Jerusalém, em Israel. Não é isso? O rei Davi. Pois aí, Lucas está dizendo que Jesus também será rei quando crescer. E Jesus não foi o rei. Foi um fracasso total. Mateus também diz, logo no nascimento de Jesus, ele diz uma profecia que não se realizou. Ele diz que Jesus será o rei ali, o rei de Jerusalém, o rei de Israel. Mateus também diz isso. E isso não se concretizou. Então você vê que Mateus e Lucas dizem, logo no nascimento de Jesus, que aquele menino Jesus será muito grande na fase adulta e que ele será o rei dos judeus, que ele terá sucesso. Contra o que diz Rodrigo Silva aí, dizendo que Jesus não veio para ter sucesso. Então vamos analisar aí, primeiramente, Mateus. Depois do vídeo, leia lá, Mateus capítulo 2, versículos 1 a 3. Está escrito assim, vamos lá. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Rei dos judeus. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Viu aí, gente? Vamos ver aqui o início. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, muito bem, vamos parar aqui. Jesus, já existe um consenso entre os estudiosos do cristianismo que Jesus, veja bem, os estudiosos responsáveis, honestos, já existe um consenso, vamos assim dizer, de que Jesus nasceu, na verdade, em Nazaré. Por isso ele era chamado de Jesus de Nazaré. Ele nasceu em Nazaré, uma cidadezinha pequena, uma vila, na época sem importância alguma. Então isso aí é um estudo para depois. Mas estudiosos aí dizem que Jesus, na verdade, nasceu em Nazaré. Mateus e Lucas colocando Jesus nascendo em Belém, isso aí foi uma armação teológica. Mas isso aí é assunto para outro vídeo. Então vamos nos ater aí. Veja bem, diz assim, não é? Veja bem, Mateus. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Então veja, magos chegaram a Jerusalém. E eles perguntavam assim, veja aí no relato ingênuo, eles perguntavam assim, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Olha aí,
Os magos aí, com essa pergunta, já estão colocando aí que aquele menino Jesus, recém-nascido, veja bem, seria no futuro rei dos judeus. Veja aí. Quem escreveu aí esse relato em Mateus já está dizendo uma profecia que Jesus, aquele menino que acabara de nascer, aquele menino no futuro seria rei dos judeus. Viu aí? E aí continua. Tendo ouvido isso, olha aí, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Viu aí? Então veja, o rei Herodes, do jeito que está escrito aí, o rei Herodes, veja bem, ele ficou assustado, ele ficou ameaçado, porque aquele menino que acabara de nascer, Jesus, ele não sabia onde nascera o menino, aquele menino seria no futuro o rei dos judeus. E o rei Herodes não queria perder esse título. Ele teve medo de perder esse título para aquele menino que acabara de nascer, porque aí a profecia dos magos era de que aquele menino seria no futuro rei dos judeus. Viu aí? Então veja aí o resumo no centro, abaixo. Herodes ficou assustado, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. E por que ele ficou aí preocupado? Porque está implícito aí que Jesus, aquele menino ainda que acabara de nascer, no futuro seria o rei dos judeus, o rei em Jerusalém. Viu aí? Então a própria profecia aí dos magos já está afirmando em Mateus, logo no nascimento de Jesus, que aquele menino, quando crescesse, seria grande, seria rei dos judeus, seria rei em Jerusalém, tirando o poder do rei Herodes. Viu aí, gente? Não é simples entender isso aí? E essa profecia não se realizou. Jesus nunca foi rei. Pelo contrário, Jesus foi sempre pobre, sempre perseguido, Jesus. E você vê isso facilmente nos 4 evangelhos. Foi a maior decepção. Jesus nunca foi rei em Israel, nunca foi rei em Jerusalém. Mas aí está Mateus, a profecia de Mateus, que não se realizou, dizendo que Jesus seria o rei dos judeus. Contra o que diz o Rodrigo Silva, dizendo que Jesus não veio para ter sucesso. Entendeu? Vejamos agora o outro evangelho que trata também do nascimento de Jesus, com muitas diferenças e contradições. Veja aí, agora à direita acima, Lucas, capítulo 1, versículo 32. Depois do vídeo, leia por completo Lucas, capítulo 1. Certinho? Mas veja aí o que está em Lucas 1, versículo 32. Está no mesmo sentido do que está em Mateus. Em Mateus, como vimos, os magos avisaram, perguntavam ali em Jerusalém onde estava o recém-nascido rei dos judeus. E aí o rei Herodes ficou preocupado em perder o poder para Jesus no futuro. Entendeu? E aí mandou matar as criancinhas para alcançar Jesus, o rei Herodes. Preocupado, porque os magos estavam dizendo que aquele recém-nascido no futuro seria rei dos judeus. Teria sucesso. Entendeu? E não teve. Então veja Lucas agora à direita. Diz assim, olha lá. Quem está falando aí na lenda de Lucas? Um anjinho, um anjo Gabriel. Então o anjo Gabriel foi a Nazaré, o anjo Gabriel, e ali ele conversou com a Maria, que seria mãe de Jesus, entendeu? Um anjinho conversando com a Maria. Então veja aí o que o anjo diz para ela.
o anjo diz a Maria que ela terá um filho chamado Jesus. Olha aí. E diz mais coisa, veja aí. Diz assim, Maria, este quem? O filho que ela teria, né? Jesus. Olha o que o anjo diz. Este, Maria, será grande. Olha aí, Jesus será grande, hein? Este, Maria, será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Entendeu? O anjinho Gabriel está dizendo a Maria que ela vai ficar grávida do Espírito Santo, entendeu? Na lenda. E que o filho dela, Jesus, será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E diz mais, que Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. O anjo está dizendo que Jesus vai nascer e quando Jesus crescer, será grande e que será rei em Jerusalém, como o rei Davi o foi. Viu aí? Então, aí em Lucas também, Jesus será rei em Jerusalém, rei dos judeus. E Jesus ocupará o trono que foi ocupado por Davi. Então, o relato de Lucas sobre o nascimento de Jesus é uma profecia que não foi realizada também. Porque Jesus, dentro da política de Israel, não foi grande. Jesus não modificou nada. Ao contrário, foi preso, torturado e morto pelos romanos. A profecia não se cumpriu. Mas aí o sucesso garantido para Jesus, um sucesso que não houve. Entendeu? E veja a letra E, veja aí à direita. Jesus jamais foi rei. Jesus jamais foi rei. Em Israel jamais foi rei. Em Jerusalém. Entendeu? E veja que lá no nascimento dele, em Mateus, diz lá que aquele menino recém-nascido, rei dos judeus, seria rei dos judeus. E Jesus nunca foi o rei dos judeus. Nunca conseguiu poder em relação aos judeus. Entendeu? Pelo contrário, Jesus sempre fugindo das perseguições. Entendeu? Jamais foi rei. Jamais teve um exército para expulsar os romanos da Palestina. Entendeu, gente? E foi por isso mesmo, por ser considerado rei dos judeus, que ele foi morto, Jesus. E veremos isso agora. Veja aí à direita. Jesus jamais foi rei. Veja o que está em Mateus. Isso aí, gente. Começamos aí Mateus, nascimento de Jesus. E a profecia de que Jesus seria rei dos judeus. E não foi. E aí temos agora, veja, o julgamento de Jesus aí, ó, já no finalzinho da vida dele. Veja lá, ele foi morto porque era considerado o rei dos judeus. Só que ele nunca foi o rei dos judeus. Então veja aí, Mateus capítulo 27, versículo 11. Aí, Pilatos pergunta a Jesus, veja bem, leia lá depois, Mateus 27, 11. Pilatos, que está interrogando a Jesus ali. Então Pilatos pergunta a Jesus se realmente ele é o rei dos judeus. Olha aí, leia lá. Então veja, faça a ligação. Mateus, nascimento de Jesus, dizendo que Jesus seria rei dos judeus. E é por isso que o rei Herodes ficou preocupado, porque ia perder o poder para aquele menino na fase adulta. E aí o rei Herodes, na lenda, mandou matar meninos para que o menino Jesus fosse morto. Entendeu? Então veja aí em Mateus 27, 11. Pilatos pergunta a Jesus. Ele pergunta, você realmente é o rei dos judeus? Aí Jesus diz a ele, tu o disseste. Olha aí. Então você vê que essa denominação rei dos judeus para Jesus já começou na fase de nascimento. A profecia era aquela que aquele recém-nascido Jesus, no futuro,
seria rei dos judeus, seria rei em Jerusalém, teria poder para expulsar os romanos da Palestina. E nada disso aconteceu. Entendeu? Então aí, em Mateus 27:11, Pilatos pergunta a Jesus: você é o rei dos judeus? Olha aí, olha a expressão rei dos judeus, a mesma expressão que está em Mateus no relato do nascimento. Olha aí. Durante toda a existência de Jesus, nos relatos lendários dos 4 evangelhos, durante toda a existência, Jesus ali tratado como o futuro rei dos judeus. Seria rei em Jerusalém, e nunca foi. E aí continua, veja à direita, no julgamento ainda, aí já depois do julgamento, já aí na fase de tortura. Veja aí à direita, Mateus capítulo 27, versículo 29. Leia lá. Os soldados, veja aí, ó, depois do julgamento, Jesus já foi condenado. E aí os soldados, olha o que eles fizeram. Os soldados colocaram, veja bem, colocam uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus. Viu aí? Aí você pergunta, por que os soldados colocaram uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus, hein? Por quê? Ora, é porque, como Jesus não foi o rei dos judeus, como estava programado no nascimento dele, em Mateus e em Lucas, como ele não ocupou o trono de Davi, como Jesus não foi o rei em Jerusalém, entendeu? Como ele não foi o rei, então os soldados colocaram uma coroa de espinhos, zombando de Jesus, porque ele nunca foi o rei, entendeu? Porque o rei mesmo, o rei verdadeiro em Jerusalém, os reis usavam coroas de ouro, entendeu? Coroas de ouro na cabeça. Como Jesus não foi rei, e na profecia dizia que ele seria rei dos judeus no futuro, como ele não foi rei, aí zombaram dele. Colocaram na cabeça de Jesus uma coroa de espinhos. Entendeu, gente? Porque Jesus não havia sido o rei. A profecia não havia sido cumprida. Entendeu? E como Jesus não foi o rei em Jerusalém, porque Lucas diz no nascimento de Jesus que aquele menino Jesus, no futuro, ocuparia o trono que foi ocupado pelo rei Davi, que Jesus seria ali o novo rei em Jerusalém. E não foi. E não foi, entendeu? Agora veja aí à direita, no finalzinho, já Jesus aí na cruz crucificado. Ele morreu por causa da expressão rei dos judeus. Todo mundo dizia que Jesus seria o rei dos judeus, os cristãos, entendeu? Só que isso nunca aconteceu. E aí está, veja à direita no final, Mateus capítulo 27, versículo 37. Está escrito assim, ipsis literis, do jeito lá no Novo Testamento. Leia lá. Mateus 27, 37. Diz assim, ó. Por cima da sua cabeça, ou seja, por cima da cabeça de Jesus, na cruz. Jesus aí crucificado. Por cima da sua cabeça, puseram escrita a sua acusação. Olha aí. E qual foi a acusação? Porque Jesus foi crucificado. Aí está, ó. Colocaram lá, ó. Este é Jesus, o rei dos judeus. Viu aí? Viu aí? Em Mateus está dizendo também, no finalzinho já aí, Jesus crucificado. Ele está dizendo aí em Mateus 27 e 37, que as pessoas ali condenadas, à morte na cruz, está dizendo aí que sobre a cabeça dos condenados, lá na cruz, na madeira, eles colocavam lá a acusação, ou seja, o crime que aquela pessoa condenada cometeu, entendeu? É isso que ele está dizendo aí em Mateus. Que os condenados à cruz, à morte na cruz,
acima da cabeça dos condenados, eles colocavam lá um aviso mostrando o crime pelo qual a pessoa foi condenada. E aí está Mateus dizendo, em capítulo 27, versículo 37, Mateus dizendo assim, quem escreveu Mateus: por cima da sua cabeça, por cima da cabeça de Jesus, puseram escrita a sua acusação. Ou seja, o crime cometido por Jesus estava lá, porque ele dizia ser o rei dos judeus, o filho do homem. Então é por isso que ele foi condenado. É o que diz Mateus, capítulo 27, versículo 37, gente. É fácil entender isso aí. Então diz que Jesus foi condenado pelo crime de afirmar que era o rei dos judeus, que era o filho do homem. E aí está a acusação dele, na cruz. Este é Jesus, o rei dos judeus. Então, por isso, ele foi condenado e morto. Entendeu? Não é simples entender isso aí? Então, veja. Mostrei aí Jesus no nascimento e na morte aí. E sempre a palavra rei dos judeus, acompanhando Jesus. Desde o nascimento dele, em Mateus, veja aí, já dizendo que Jesus, aquele recém-nascido, seria no futuro rei dos judeus. E o Lucas dizendo a mesma coisa, que Jesus seria grande e que Jesus seria o rei dos judeus e que Jesus ia ocupar o trono de Davi, porque Davi havia também sido rei de Jerusalém. Entendeu? Então essa era a profecia, que Jesus seria vitorioso, que Jesus teria sucesso. Entendeu? Só que não aconteceu isso. Não aconteceu isso. Jesus jamais foi rei em Israel, jamais foi rei em Jerusalém. E aí diz, veja a expressão para Jesus, rei dos judeus. Começou aí desde o nascimento, em Mateus, e foi até o julgamento, Pilatos perguntando a Jesus: você realmente é o rei dos judeus? Olha aí a expressão rei dos judeus no nascimento, a expressão rei dos judeus no julgamento e a expressão rei dos judeus, o crime praticado por Jesus escrito sobre a cabeça dele na cruz, na madeira, a acusação. Ele foi morto pela acusação de dizer que era o rei dos judeus, o filho do homem. Não é simples entender isso aí? Então veja que em Mateus e em Lucas, a profecia que não foi realizada, avisando que Jesus seria muito grande em Israel, em Jerusalém, que Jesus teria poder para expulsar os romanos da Palestina, que Jesus ocuparia o trono que foi ocupado pelo rei Davi, ou seja, rei em Jerusalém. Entendeu? Então essa profecia para Jesus, e ela não se realizou. Tanto é que depois, você lendo os evangelhos, você vai ver a expressão depois, a expressão Jesus dizendo: o meu reino não é deste mundo, o meu reino não é deste mundo. Porque ali os cristãos já estavam tristes, porque Jesus não havia conseguido ser o rei em Jerusalém. Então, como isso não se realizou, aí já começou a mudar o discurso. Jesus dizendo que o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. Porque a profecia não foi realizada. Entendeu? Não se concretizou. E ele foi morto justamente por essa acusação aí, como diz Mateus, capítulo 27, versículo 37. Entendeu? Então, resumindo, o Rodrigo Silva diz aí no início que Jesus não veio para ter sucesso. Isso não é verdade. Como vimos aí em Mateus e Lucas, logo no nascimento de Jesus. Os dois dizendo que aquele menino recém-nascido, Jesus, Mateus dizendo que aquele menino recém-nascido, Jesus, no futuro, seria o rei dos judeus. Por isso mesmo, o rei Herodes ficou com medo de perder o trono no futuro e mandou matar os meninos,
para alcançar Jesus. E Lucas, o anjinho Gabriel, dizendo a Maria que ela ficaria grávida e o menino seria chamado Jesus. E que esse menino, no futuro, seria grande, muito grande, e que esse menino ocuparia o trono que o rei Davi ocupou, que foi o rei em Jerusalém. Só que nada disso se realizou. Jesus não foi jamais rei dos judeus. Entendeu? Jesus nunca teve poder para expulsar os romanos da Palestina. E como as pessoas diziam que ele era o rei dos judeus, e aí ele foi condenado justamente por isso, porque afirmava ser o rei dos judeus. Entendeu? Tanto é que Pilatos perguntou a ele: você é realmente o rei dos judeus? Porque eu escuto isso desde que você nasceu. E aí Jesus diz: tu o disseste. Entendeu? E Mateus 27:37 diz aí que Jesus, veja, na cruz de Jesus, sobre a cabeça de Jesus, estava escrita lá a acusação, o crime pelo qual ele foi executado, Jesus. E aí está. Eles colocaram: este é Jesus, o rei dos judeus. Então Jesus foi crucificado, foi morto por aceitar a ideia de que ele seria o rei dos judeus, desde o nascimento dele. E isso não se realizou. Não é simples entender isso aí, gente? Então Jesus, nos relatos de seu nascimento, desde o nascimento, em Mateus, já Jesus nascido ali, recém-nascido, já era dito ali que ele seria, no futuro, o rei dos judeus, seria rei em Jerusalém e que ia expulsar os romanos da Palestina. Isso nunca aconteceu. Lucas, avisando o anjinho Gabriel avisando a Maria que ela ficaria grávida, que o filho nasceria com o nome de Jesus e que esse filho dela, Jesus, no futuro, seria rei dos judeus e seria rei em Jerusalém, como Davi o foi. E nada disso aconteceu. Pelo contrário, Jesus não teve força, Jesus não teve poder, não teve exército para expulsar os invasores romanos da Palestina. Entendeu? E como ele não foi rei, lá na crucificação, como ele não foi rei, colocaram uma coroa de espinhos, zombando dele. Uma coroa de espinhos, zombando dele, porque os reis reais tinham coroa de ouro, mas colocaram coroa de espinhos para zombar de Jesus, porque ele não teve poder algum. Ele não foi aquele rei dos judeus que prometeram desde o nascimento dele. Entendeu? Mais um vídeo e muito obrigado.